Repito-lhes, senhores, que sua inquisição é infrutífera. Detenham-me aqui para sempre, se quiserem. Aprisionem-me ou executem-me, se precisarem de uma vítima para aplacar a ilusão que chamam de justiça. Mas não posso dizer mais do que já disse. Tudo o que consigo me lembrar já contei com total franqueza. Nada foi distorcido ou ocultado, e se algo permanece vago, é apenas por causa da nuvem sombria que tomou conta de minha mente. Essa nuvem e a natureza nebulosa dos horrores que a trouxeram sobre mim. Mais uma vez digo, não sei o que aconteceu com Harley Warren. Embora pense, quase espero que ele esteja em um esquecimento pacífico, se é que existe algo tão abençoado. É verdade que fui, por 5 anos, seu amigo mais próximo e participei parcialmente de suas terríveis pesquisas sobre o desconhecido. Não nego, embora minha memória seja incerta e indistinta, que esta testemunha sua possa ter nos visto juntos, como afirmou na estrada de Gainesville, caminhando em direção ao pântano de Big Cypress, às 11h30 daquela noite horrível. Que levávamos lanternas elétricas, pás e um estranho fio com instrumentos anexados, eu até afirmo, pois essas coisas todas desempenharam um papel na única cena hedionda que permanece gravada em minha memória abalada. Mas sobre o que se seguiu, e o motivo de eu ter sido encontrado sozinho e desorientado à beira do pântano na manhã seguinte, devo insistir que não sei de nada além do que já lhes contei inúmeras vezes. Vocês me dizem que não há nada no pântano ou Prosley que possa formar o cenário daquele episódio terrível. Eu respondo que não sei nada além do que vi. Pode ter sido uma visão ou um pesadelo, e fervorosamente espero que tenha sido. Mas é tudo o que minha mente retém do que aconteceu naquelas horas chocantes após termos deixado o alcance dos homens. E por que Harley Warren não voltou? Ele ou sua sombra, ou alguma coisa sem nome que não consigo descrever, só ele pode dizer. Como já disse antes, os estudos estranhos de Harley Warren me eram bem conhecidos e, em certa medida, compartilhados por mim. De sua vasta coleção de livros raros e estranhos sobre assuntos proibidos, li todos os que estão escritos nos idiomas que domino. Mas esses são poucos em comparação com os que estão em línguas que não compreendo. A maioria, acredito, está em árabe. E o livro inspirado por demônios, que trouxe o fim, o livro que ele carregava no bolso quando deixou este mundo, estava escrito em caracteres cuja semelhança jamais vi em outro lugar. Warren nunca quis me dizer o que havia naquele livro. Quanto à natureza de nossos estudos, preciso dizer novamente que não compreendo mais completamente. Parece-me até misericordioso que não compreenda, pois eram estudos terríveis que prossegui mais por fascínio relutante do que por verdadeira inclinação. Warren sempre me dominou e às vezes eu o temia. Lembro-me de como estremeci com sua expressão facial na noite anterior ao acontecimento terrível, quando ele falou incessantemente de sua teoria sobre por que certos cadáveres nunca se decompõem, mas permanecem firmes e intactos em seus túmulos por 1000 anos. Mas agora não o temo, pois suspeito que ele conheceu horrores além do meu entendimento. Agora temo por ele. Mais uma vez digo que não tenho ideia clara de nosso objetivo naquela noite. Certamente tinha algo a ver com algo no livro que Warren levava consigo. Aquele livro antigo em caracteres indecifráveis que viera da Índia um mês antes, mas juro que não sei o que esperávamos encontrar. Sua testemunha diz que nos viu às 11h30 na estrada de Gainesville, indo em direção ao pântano de Big Cypress. Provavelmente é verdade, mas não tenho memória distinta disso. A imagem gravada em minha alma é de apenas uma cena, e a hora deve ter sido bem depois da meia-noite, pois uma lua crescente estava alta nos céus vaporosos. O lugar era um cemitério antigo, tão antigo que tremi diante dos inúmeros sinais de anos imemoriais. Estava em um vale profundo e úmido, coberto por grama alta, musgo e ervas rasteiras curiosas e impregnado de um odor vago que minha imaginação ociosa associava absurdamente à pedra apodrecida. Por toda parte havia sinais de negligência e decrepitude, e parecia-me assombrado pela noção de que Warren e eu éramos as primeiras criaturas vivas a invadir um silêncio letal de séculos. Sobre a borda do vale, uma pálida lua crescente espiava através dos vapores repugnantes que pareciam emanar de catacumbas jamais exploradas. E por seus raios fracos e vacilantes, pude distinguir uma repulsiva coleção de lajes antigas, urnas, cenotáfios e fachadas de mausoléus. Todos em ruínas, cobertos de musgo, manchados de umidade e parcialmente ocultos pela exuberância grotesca da vegetação doentia.
Minha primeira impressão vívida da minha presença nessa terrível necrópole diz respeito ao momento em que parei com Warren diante de certo sepulcro meio obliterado e descarregamos alguns fardos que parecíamos carregar. Observei então que eu tinha comigo uma lanterna elétrica e 2 pás, enquanto meu companheiro trazia uma lanterna semelhante e um aparelho de telefone portátil. Nenhuma palavra foi dita, pois o local e a tarefa pareciam-nos familiares, e sem demora, pegamos nossas pás e começamos a remover a grama, as ervas daninhas e a terra acumulada da superfície plana do antigo túmulo. Depois de desenterrar toda a superfície, que consistia em 3 imensas lajes de granito, recuamos alguns passos para observar a cena macabra. E Warren pareceu fazer alguns cálculos mentais. Então ele voltou ao sepulcro e, usando sua pá como alavanca, tentou erguer a laje mais próxima de uma ruína de pedra que pode ter sido um monumento em seus dias de glória. Ele não conseguiu e fez um gesto para que eu o ajudasse. Finalmente, com nossa força combinada, soltamos a pedra que erguemos e inclinamos para o lado. A remoção da laje revelou uma abertura negra, de onde emanou um fluxo de gases miasmáticos tão nauseantes que recuamos horrorizados. Após algum tempo, no entanto, aproximamo-nos novamente do buraco e descobrimos que as exalações eram menos insuportáveis. Nossas lanternas revelaram o topo de uma escadaria de pedra, gotejando com algum líquido detestável das profundezas da terra e ladeada por paredes úmidas incrustadas de nitrato. E foi então que, pela primeira vez, minha memória registra uma conversa verbal. Warren se dirigiu a mim em sua voz suave e melodiosa, uma voz singularmente imperturbável, apesar do ambiente assustador. Sinto muito por ter que pedir para você ficar na superfície, disse ele, mas seria um crime deixar alguém com nervos tão frágeis descer lá embaixo. Você não pode imaginar, nem pelo que leu, nem pelo que eu contei, as coisas que terei de ver e fazer. É um trabalho diabólico, Carter, e duvido que qualquer homem sem nervos de aço pudesse passar por isso e voltar vivo e são. Não quero ofendê-lo, e Deus sabe que eu ficaria feliz em tê-lo comigo, mas a responsabilidade é, em certo sentido, minha, e não posso arrastar um feixe de nervos como você para uma morte provável ou para a loucura. Estou lhe dizendo, você não pode imaginar como essa coisa realmente é, mas prometo mantê-lo informado pelo telefone de cada movimento. Veja, tenho fio suficiente aqui para alcançar o centro da Terra e voltar. Ainda ouço na memória aquelas palavras ditas com frieza e ainda lembro das minhas objeções. Parecia desesperadamente ansioso para acompanhar meu amigo até aquelas profundezas sepulcrais, mas ele mostrou-se inflexivelmente obstinado. Em certo momento, ameaçou abandonar a expedição se eu insistisse. Uma ameaça que se mostrou eficaz, já que apenas ele possuía a chave para aquela coisa. Tudo isso ainda consigo lembrar, embora eu já não saiba que tipo de coisa estávamos buscando. Depois de conseguir minha relutante concordância com seu plano, Warren pegou o carretel de fio e ajustou os instrumentos. Ao seu sinal, peguei um deles e sentei-me em uma lápide antiga e descolorida, próximo à recém-descoberta abertura. Então ele apertou minha mão, colocou o carretel de fio no ombro e desapareceu naquele ossuário indescritível. Por um momento, consegui ver o brilho de sua lanterna e ouvir o barulho do fio enquanto ele o desenrolava. Mas o brilho logo desapareceu abruptamente, como se encontrasse uma curva na escada de pedra, e o som cessou quase tão rapidamente. Eu estava sozinho, mas conectado às profundezas desconhecidas por aqueles fios mágicos cuja superfície isolada brilhava verde sob os fracos raios da lua minguante. Na solidão daquela antiga e abandonada cidade dos mortos, minha mente concebeu as fantasias e ilusões mais horrendas, e os santuários grotescos e monólitos pareciam assumir uma personalidade hedionda, uma meia consciência. Sombras amorfas pareciam espreitar nos recessos mais escuros do vale sufocado por ervas daninhas e flutuar, como em uma procissão blasfema e cerimonial, diante dos portais dos túmulos deteriorados na encosta. Sombras que não poderiam ter sido projetadas por aquela lua crescente, pálida e vacilante. Consultava constantemente meu relógio à luz da lanterna elétrica e ouvia, com ansiedade febril, o receptor do telefone, mas por mais de um quarto de hora não ouvi nada. Então, um clique fraco veio do instrumento e eu chamei meu amigo com uma voz tensa. Por mais apreensivo que estivesse, eu não estava preparado para as palavras que vieram daquele misterioso abismo, em tons mais alarmados e trêmulos do que qualquer coisa que eu já tivesse ouvido de Harley Warren.
Ele que havia partido tão calmamente pouco antes, agora chamava do fundo com um sussurro trêmulo, mais portentoso que o grito mais estridente. Deus, se você pudesse ver o que estou vendo. Não consegui responder. Sem fala, só pude esperar. Então os tons frenéticos retornaram. Carter, é terrível, monstruoso, inacreditável. Desta vez, minha voz não falhou, e despejei no transmissor uma torrente de perguntas ansiosas. Aterrorizado, continuei repetindo. Warren, o que é? O que é? Mais uma vez veio a voz do meu amigo, ainda rouca de medo e agora aparentemente tingida de desespero. Não posso te contar, Carter. É algo absolutamente inimaginável. Não ouso te contar. Nenhum homem poderia saber disso e continuar vivo. Grande Deus, nunca imaginei isto. Silêncio novamente, exceto pelo meu agora incoerente fluxo de perguntas trêmulas. Então a voz de Warren em um tom de consternação ainda mais selvagem. Carter, pelo amor de Deus, coloque a laje de volta e saia daqui se puder. Rápido, deixe tudo para trás e corra para fora. É sua única chance. Faça o que digo e não me peça explicações. Eu ouvi, mas só consegui repetir minhas perguntas frenéticas. Ao meu redor estavam os túmulos, a escuridão e as sombras. Abaixo de mim, algum perigo além do alcance da imaginação humana. Mas meu amigo estava em maior perigo do que eu, e através do meu medo senti um vago ressentimento por ele achar que eu seria capaz de abandoná-lo em tais circunstâncias. Mais cliques, e depois de uma pausa, um grito lastimoso de Warren. Fuja! Pelo amor de Deus, coloque a laje de volta e fuja, Carter! Algo no tom juvenil do meu evidentemente transtornado companheiro desbloqueou minhas faculdades. Tomei uma decisão e gritei. Warren, mantenha-se firme. Estou descendo. Mas diante dessa oferta, o tom de meu interlocutor mudou para um grito de desespero absoluto. Não! Você não entende. É tarde demais. E a culpa é minha. Coloque a laje de volta e corra. Não há mais nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer agora. O tom mudou novamente, desta vez adquirindo uma qualidade mais suave, como de resignação desesperançada. Contudo, permaneceu tenso, preocupado comigo. Rápido, antes que seja tarde demais. Tentei não ouvi-lo. Tentei romper a paralisia que me prendia e cumprir meu voto de descer para ajudá-lo. Mas seu próximo sussurro me encontrou ainda preso nas correntes do mais puro horror. Carter, apresse-se. Não adianta, você deve ir. Melhor um do que dois. A laje. Uma pausa, mais cliques. Então a voz fraca de Warren. Está quase acabando agora. Não torne mais difícil. Cubra aqueles malditos degraus e fuja pela sua vida. Você está perdendo tempo. Adeus, Carter. Não nos veremos mais. Aqui o sussurro de Warren se transformou em um grito. Um grito que gradualmente se elevou a um brado impregnado de todo o horror das eras. Malditas sejam essas coisas infernais! Meu Deus, fuja, fuja, fuja! Depois disso veio o silêncio. Não sei quantas intermináveis eras fiquei sentado atônito, sussurrando, murmurando, chamando, gritando no telefone. Repetidamente, ao longo dessas eras, sussurrei e murmurei, chamei, gritei e berrei. Warren! Warren, responda-me! Você está aí? E então veio até mim o maior horror de todos. O inacreditável, impensável, quase inominável evento. Eu disse que pareceram se passar eras após Warren ter gritado seu último e desesperado aviso, e que apenas meus próprios gritos agora quebravam o terrível silêncio. Mas depois de um tempo, houve mais um clique no receptor, e eu estiquei os ouvidos para ouvir. Novamente chamei. Warren, você está aí? E em resposta, ouvi aquilo que trouxe esta nuvem sobre minha mente. Não tento, senhores, explicar aquela coisa, aquela voz, nem ouso descrevê-la em detalhes, pois as primeiras palavras tiraram minha consciência e criaram um vazio mental que dura até meu despertar no hospital. Direi que a voz era profunda, oca, gelatinosa, remota, sobrenatural, inumana, desencarnada. O que devo dizer? Foi o fim da minha experiência e é o fim da minha história. Ouvia e não soube de mais nada. Ouvia enquanto estava petrificado naquele cemitério desconhecido no vale, entre as pedras desmoronando e os túmulos em ruínas, a vegetação pútrida e os vapores miasmáticos. Ouvia emergir das profundezas mais interiores daquele maldito sepulcro aberto, enquanto observava sombras amorfas e necrófagas dançarem sob uma lua minguante amaldiçoada. E isto foi o que disse. Idiota! Warren está morto! E assim chega ao fim o angustiante relato de O Depoimento de Randolph Carter. Se você foi tão impactado quanto eu por essa experiência que desafia a razão,
Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com outros entusiastas do horror cósmico e se inscrever no canal para mais incursões em narrativas tão intensas quanto esta. Ative o sininho para receber notificações e acompanhar futuras explorações pelos abismos do horror cósmico. Até a próxima jornada, onde nos aventuraremos ainda mais fundo no escuro e insondável.